Estamos agora ao vivo pelo YouTube da Rádio Melodia. Melodia Conquista, Espaço Melodia Conquista. Você pode nos acompanhar agora também. Nós temos agora 1 hora para estar discorrendo aqui sobre um assunto super interessante, que é sobre família. Justamente esse mês nós vamos estar abordando esse tema, tá? Sempre focando em uma área do relacionada, né, a esse tema. E hoje a gente vai falar aqui, conversar com o nosso querido irmão Almir e a irmã Karen, esse casal lindo, maravilhoso, bonito, e já tiveram aqui uma vez, né? Bom, vamos ao tema então, né? Você falou que da relevância, da importância, né, da gente estar abordando esse tema nos dias de hoje, como tá difícil manter a família. É difícil hoje, Almir, você ver, por exemplo, um casal com mais de 40 anos casados com a mesma esposa, né? Às vezes a pessoa tem 40 anos de casado, mas já teve mais 3 esposas. Né? Eu vou fazer esse ano, se eu não me engano, 36 anos de casado. Né? Uma vez perguntaram com a mesma mulher. Então, eu acho que o grande desafio do casal é permanecer casado e casado com a mesma esposa. Com a mesma esposa. Porque hoje em dia o casamento ele tá tão, assim, o divórcio, ele tá tão banalizado. É como se você, por exemplo, trocasse de roupa, você troca de cônjuge como se trocasse de roupa, né? Ah, não gostei dessa roupa, vou usar essa. Ah, não gostei desse marido, vou caçar outro. Não gostei desse homem ou dessa mulher, vou procurar outro. Então, uma coisa que eu estava vendo assim pesquisando, né, sobre o tema, e tem coisas assim que a gente não vai tratar aqui porque para não desestimular os irmãos, mas a gente tem visto assim que parece que há um complô de alguém, eu não sei de quem, do diabo, do inferno, né? Acho que esse é alguém. Sim. Mas que usa pessoas mal intencionadas para desestabilizar a família, para destruir a família, né? E aí você falou uma coisa muito apropriadamente. Eu não parece, não. Existe sim uma força, um principado, uma potestade para aqueles que estão nos ouvindo e creem nisso. No mundo espiritual, que é para destruir qualquer que seja o projeto de Deus. Exatamente. Né? E a gente entende que a família, da forma que é constituída hoje entre homem e mulher, ela é um projeto originalmente criada no Éden e foi criada por Deus. Então, tudo que Deus cria, o inimigo, ele vai tentar de alguma forma... Vai tentar deturpar... Ou quando ele não consegue destruir, a palavra diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, ele vai distorcer de alguma forma. Né? Mas vai ou desconfigurar do original. O que está acontecendo, sim, né? Sim, o que tem acontecido muito, e assim, as próprias leis estão permitindo isso. E eu não sei se é um caminho sem volta, mas eu sei que é um caminho que nós, quanto casais e quanto sociedade, a gente precisa se posicionar, mas não no sentido de se opor, apenas se posicionar naquilo que a gente crê, e naquilo que a gente vive, e naquilo que a Bíblia diz que a gente acredita. Eu acho que é parte desse princípio para estabelecer a família. Exatamente. Eu quero ler aqui um texto, né, que é constitucional, mas vamos lá. A família e seus desafios. A família é considerada a base da sociedade, artigo 226 da Constituição Federal de 1988. E, em razão disso, possui especial atenção do Estado. Segundo concepção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, família é o conjunto de pessoas que residem em um mesmo domicílio, ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência. Esse normas de convivência faz sentido. Bom, sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECREAD, Lei Federal número 8.069, de 3 de julho de 1990, imputa à família o local onde a criança e o adolescente devem se desenvolver física e psicologicamente e receber a educação necessária à vida, assegurando-lhe deste modo o direito à convivência familiar e comunitária e a completa formação como pessoa natural. Bom, então aqui a gente vê que tanto a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente prima pela família, que a família é o melhor ambiente para
criança estar, né? Para o filho estar, ele cresce saudável, ele cresce ajustado emocionalmente, psicologicamente, socialmente, quando a família é ajustada, né? Sim, sim. E até é surpreendente quando você... Os casos mais recentes em Vitória da Conquista, de violência, né, contra a mulher, violência... as pessoas, né, questionam, peraí, mas essa pessoa não tem família? Né? E ficam até surpreendidos quando existe sim uma família por trás, tem uma base. Ué, mas isso aconteceu e ele tem pai, ele tem mãe, ele tem uma família. Tá? E para se surpreender, porque a família, ele é esse lugar. A família tem que ser esse lugar de trazer essa consolidação mesmo do indivíduo, né, para se dar bem na sociedade. E a gente muitas vezes até banaliza isso, achando que a família não, que a família é apenas algo que foi criado por uma igreja tal, e não é isso. A família é um projeto de Deus, como eu falei inicialmente, e que seguindo aquilo que está estabelecido por Ele, que é o Criador, todas as outras coisas vão decorrer bem. Né? Você vê, como eu estava falando anteriormente também, que se alguém comete um crime, aí você, não, essa pessoa com certeza não tem pai, não tem mãe. Você vai puxar o histórico da maioria dos criminosos. Claro, tem as suas exceções, mas como regra, você vai ver que não tem uma família por trás, não tem uma base familiar. Ou é criado por apenas um membro, ou é criado de alguma forma por uma avó, sem desmerecer as criações das avós e etc. Mas você vai ver que não tem uma estabilidade. E quando chega no casamento também, quando você vê a maioria dos problemas relacionados aos casamentos com os cônjuges, você vai ver que a pessoa, que o marido ou a mulher, eles não tiveram uma estabilidade, uma proteção familiar, né, dentro dos padrões bíblicos. Ou seja, vai praticamente assim se perpetuando, né? Sim. Porque, por exemplo, se você veio de um lar desajustado, quando você se casa, a probabilidade de você ter um casamento em um lar desajustado também é muito grande. Sim. Sim, a não ser que Jesus entra ali, como foi o meu caso, Jesus entra ali e muda, né, a situação. Ele entra e muda e faz o seu papel, né? E, claro, a sua mente, quando como estamos em Cristo, a nossa mente é renovada. Mas ainda assim, e a Bíblia também nos dá base para isso, ainda assim, você não consegue, a gente precisa deixar isso bem claro para aqueles que estão nos ouvindo, que não é uma libertação como mágica. Não é uma mágica. Eu me converti, a partir de agora eu zero todo o meu histórico de maldição, todo o meu histórico familiar. Deleta tudo. E acabou, sou uma nova pessoa, eu vou ser o melhor marido. Seria maravilhoso. Não vai ser assim. Você tem uma nova mente, você vai trabalhar, isso vai estar mudando, gradativo. É um processo, né? E longo, e dependendo das pessoas, é a vida toda. É uma luta, né? Na verdade, é uma sim. luta porque você, ao mesmo tempo assim que você vai estar sendo... transformado à medida que vai dando lugar para o Espírito Santo, mas a tua carne, a tua tendência, ou o teu passado, a sua história, dessa história de vida, ainda vão querer reivindicar as velhas coisas. Vão aparecer, e elas vão aparecer em algum momento. Por isso que é importante ter o Cristo, ter Jesus, ter a mente renovada. Porque quando ela aparecer e você, de alguma forma, você trouxe isso à tona, ou não trouxe porque foi controlado por algum momento, mas é bem possível que a maioria das pessoas traga isso à tona, você tem Cristo para trazer uma renovação da sua mente e você trabalhar para que isso não esteja ocorrendo. Né? Então, também é um assunto que a gente poderia até abrir um programa para isso, só falar só das consequências, só das heranças que vêm após... Herança familiar. A gente pode até ver um outro dia para vocês voltarem. É um programa só para isso, que a gente consegue falar muito sobre isso. Uhum. Vamos agendar sim. Né? Vamos agendar, né? Vamos agendar sim, já sair daqui agendado. Sim. Né? Mas deixa eu continuar aqui, Almir, para a gente ver, tem alguns outros tópicos, né? Para a gente estar também trabalhando. Bom, olha só, o Brasil, apesar de ser um país laico, é predominantemente cristão. Sendo assim, a Constituição brasileira prevê a formação da família nos moldes das Escrituras Sagradas, né? Claro. No entanto, temos observado sérias mudanças nos padrões muito perigosas, e não é só no Brasil, em muitos outros países a formação familiar, ou essa nova configuração, né, já saiu do padrão, né? A formação familiar, de acordo com as escrituras, já saiu do padrão. Então, tem países na Europa... Homem, mulher, filho, isso, é isso que isso. Isso. A configuração familiar, né? Por exemplo, bíblica. Hoje você vê
duas pessoas do mesmo sexo estabelecendo família, né? Sim, sim. Então, a gente vai estar falando sobre isso. Bom, onde é que está? Bom, em muitos países, a formação familiar já saiu fora do padrão bíblico há muito tempo. E aí, quais as consequências das novas configurações e a mudança no perfil familiar? Por exemplo, Almir, sei que a gente vai esbarrar aqui em questões politicamente corretas, mas eu não estou aqui nem aí para o politicamente correto. Perigoso isso. Contanto que nós temos um respaldo da salvaguarda das Escrituras. Sim, né? sim. Eu vejo assim que os crentes da igreja primitiva, eles morreram porque eles se posicionaram contra o sistema daquela época. Senão estariam vivos até hoje. Sim. Talvez não, né? Vivos até hoje não, mas não teriam morrido como morreram. Claro. Né? Entendi. Então, eu creio que a igreja, ela tem que exercer um papel, como você falou, a igreja, ela precisa se posicionar. Né? Ela precisa se posicionar. Então, para nós cristãos, a família é formada nos moldes dos primórdios, né? Deus Tudo criou que se entende de homem e hoje mulher. Vem da origem bíblica. Exatamente. Então, assim, mas hoje, então, estão querendo, não sei se já tem lei para isso ou se é só emenda por enquanto, mas acho que é emenda, né? Não tem um conhecimento dessa nova configuração familiar que pessoas homoafetivas, né, constituam família e até adotem filhos, como já tem casos assim. Então, qual o perigo disso? Vamos lá, quer falar, amor? Pode ficar à vontade. Sim, eu esqueci de falar. Você é profissão psicóloga, fisioterapeuta e o Almir... Sou administrador. E eu pastor. E eu ser pastor e outras coisas. E músico, e cantor, né? Então, pastor, e radialista, e apresentador, e um excelente entrevistador. Vamos lá. O assunto, ele é polêmico se você for de encontro ao que tem se criado, né? O senso comum, né? O senso comum não tem nada a ver, né? E eu vejo muito as comparações de algumas das novas famílias, se assim a gente pode dizer. Não, mas eu estou criando um filho que talvez o casal hétero jogaria no lixo. Aí, até, assim, humanamente é bem bonito isso. Uhum. Mas eu acho que o nosso olhar enquanto igreja, enquanto Bíblia, não é ser contra ao casal, minha visão, né? Mas claro, a gente pode discutir sobre isso. Não ser contra essas famílias que estão. Eu acho que a nossa luta, a minha luta e a sua e as demais pessoas, eu acredito que a maioria dos ouvintes desse programa é cristã, é que a gente cuide da nossa família e passe esse ensinamento para os nossos filhos. Porque nós vamos entrar numa briga uma queda de braço que não faz sentido e vai trazer ainda mais, assim... Vai jogar mais lenha na fogueira e não vai resolver o problema. Não vai. É mais polêmica e o assunto cresce mais, o assunto vai... E não vai trazer uma solução. Eu acho que o foco não é esse. Eu acho que se a gente quer trazer uma cura, uma solução, a gente não abandonando e deixando de questionar e não deixando de se posicionar, mas não no sentido, como eu falei lá no início, não no sentido de guerra, no sentido de briga para essas novas famílias. Né? Minha opinião pessoal é que não é a configuração original, mas também não vou dizer para eles, não vou estar dizendo que eles estão indo... Não vai discriminá-los. Não pode, eu não posso fazer isso. Certo. Né? Então, eu acho que a minha briga, a sua e a dos demais ouvintes, é que a gente cuide da nossa família, cuide dos nossos filhos, dê exemplo aos nossos filhos, para que eles não se tornem esses casais no futuro. Eu acho que essa é a nossa briga. Agora, Almir, eu concordo com você. Mas vamos ampliar aqui o debate. Dois Zés vão discordando. José Almir, José Carlos. Não, eu concordo, assim, que cada um é livre, né? Como nós somos um país democrático, então laico, cada né? pessoa Como laico, democrático. O texto disse, então, cada um é livre. Agora, há um problema, Almir, que a gente precisa cuidar. Você falou assim, né? Pegar pelo que você falou. Eu preciso cuidar da minha família, ensinar aos meus filhos os valores, né? Cristãos, os valores bíblicos e tal. Mas olha só, quando seu filho chega na escola, ele vai passar aproximadamente 4, 5 horas ali na escola, né?
E a gente sabe que as escolas hoje, as instituições educacionais hoje, elas têm um viés ideológico muito forte, a gente tem visto. Né? Então, como lidar com essa questão? Né? Por exemplo, você está educando bem o... Como é o nome dele? Benjamin. O Benjamin, né? Estão educando bem o Benjamin, mas ele vai para a escola mais para frente, né? Então, como que vai ser a formação dele nesse aspecto? Sim. E aí com essa influência, né? Vamos dizer assim. Eu acho que essa e entre outras influências, né? Uhum. E aí eu parto do princípio que ele precisa chegar tão forte dentro dessa instituição, forte no sentido de ter princípios, de ter ensinamento, de ter exemplos, de ver na sua casa, de ver no seu lar, de ver na sua igreja, tão forte que esse não seja digamos, um ponto que ele venha a duvidar do que realmente ele vive, do que ele aprendeu. Eu acredito que é esse ponto, né? A gente pega alguns exemplos bíblicos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam na Babilônia, uma terra extremamente corrompidas, e a Bíblia nos fala que eles eram jovens, estavam na Babilônia, e eles não se prostraram diante do rei, porque eles não estavam na sua terra, mas a terra estava dentro dele. Eles não estavam dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, eles não estavam com princípio, mas os princípios estavam dentro dele. Então, quando isso é passado, eu acho que nós deveríamos gastar força, gastar energia para isso, para que nós e os nossos filhos não fossem fortes o suficiente para quando tivesse uma influência como essa, que vai ter na sua geração. Tiveram várias influências, eu tenho certeza. Na minha geração é uma influência, na geração de Stephanie é outra. Stephanie é bem mais novinha que a gente, não é? Então vai ter essa influência, vai ter alguma coisa, vai ter algo que vai tirar o foco. Claro, a gente não pode cruzar os braços quanto igreja e quanto sociedade, se todo mundo, se o movimento LGBT, o movimento LGBTQIA+, e outras letras que eu não lembro de todas, tá lutando, eles podem falar, e a gente não pode falar, senão vai virar uma ditadura. Todo mundo tem direito de fala. Eles têm direito de fala e nós temos direito de fala. Mas que isso não seja uma imposição, não vire uma guerra. Porque, como eu falei lá no início, a minha preocupação é que essa guerra gere ainda mais audiência e cresça ainda mais o número. Eu acho que nossa energia, nossa força, o nosso foco é trazer um princípio, principalmente com exemplos que são pais que estão nos ouvindo, precisam ser esse exemplo e não é a fala. Falar hoje não resolve mais. Tem que ser um exemplo para que os filhos sejam tão fortes que quando chegar na escola, eles sejam a influência. A base familiar é tudo, eles sejam a influência, e eles tenham condições de entender que a professora, o professor e a escola está falando, está fazendo aquilo, ele discordar e falar, não, eu tenho princípios para isso, porque não somos nós não somos aqueles garotos que vai mudar o mundo, né? Como diria um poeta secular. E assim como nós geramos um relacionamento com Deus de intimidade, que é nosso Pai, nós também temos que gerar esse relacionamento de intimidade com os nossos filhos, né? Conhecer, conversar, tá sempre ali tendo um diálogo, ensinando as escrituras, porque se nós não fizermos nada disso, nada do que vier fora vai adiantar, porque eles não vão ter uma base sólida. Então a gente tem que preparar nossos filhos para o que vai vir, para o que, né, já está chegando aí para eles, né, nessa nova geração aí. Muito bem. E não vai deixar de vir. Vai vir, eu acho que vem coisa. Você falou uma coisa super interessante, Almir, vocês, né? Que eu tô dando essa apertada assim justamente para extrair. Né? Não, mas é isso, a gente tá aqui para isso. Nosso podcast. O Zé Pode. É isso. Zé Pode. Assim, quando você prepara bem o seu filho, porque na verdade, Almir, a gente cria os nossos filhos para o mundo. A gente não cria pra gente. O filho, um dia ele vai sair de casa, não vai? Sim. Ele vai casar, ele vai pra faculdade, né? Então ele vai experimentar, de repente ele vai viver a vida dele. E a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande não se desviará dele. E esse ensinar, ele tem que ser interpretado não como um ensino, falar, meu filho, o caminho é esse, ande por ele. Não, é caminhar junto. Intimidade, né? Você tem que ser o melhor amigo do seu filho, eu sempre defendo isso. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho, você tem que ser o super-herói do seu filho. Né?
Você tem que estabelecer um canal de diálogo, de proximidade com seu filho que lhe garanta uma adolescência no mesmo, na mesma sintonia. Por que tem pais, como eu já ouvi, você já deve ter ouvido também, que olha, o filho está na idade da aborrecência, né? Quando chega na adolescência, aquela preocupação com os pais, mas por quê? Não prepararam a adolescência do filho. E muitas vezes, realmente, o filho ele chega numa idade em que ele nem é homem e nem é menino. É uma confusão. Para algumas coisas a mãe fala: meu filho, você já não é mais criança para isso. E para outras coisas, meu filho, você ainda é muito novo para isso. Porque a adolescência é a transição, né? Exatamente. Da infância para a juventude, né? Então tá ali no meio o adolescente. E olha só, Karen, é talvez o momento que o adolescente mais precisa, assim, em termos de conselho, de acompanhamento, de modelo dos pais, porque ele está perdido ali, ele não sabe quem ele é, ele está passando por uma transição confirmação da sua identidade, e ele precisa se espelhar em alguém, e é aí que assim, ele vai se espelhar na pessoa que estiver mais próxima, e se a pessoa que estiver mais próxima a ele é um professor, é um vizinho, é um tio, é alguém que não seja os pais, ou pode ser um mau elemento também, né? Uma pessoa que não compartilha da mesma fé, ele pode então ter aquela pessoa como modelo para ele, mas o modelo para nós, ou o modelo para os nossos filhos, tem que ser, o pai tem que ser o super-herói e a mãe a super-heroína. Sim, o exemplo começa em casa, né? Exatamente. Nós temos que ser os espelhos dos nossos filhos, né? Tem que olhar pra gente e querer ser como nós somos. Porque não adianta a gente querer que ele seja algo que nós não somos. Querer que eles façam algo que a gente não faz dentro de casa. A gente então, tem que começar tem que ser o exemplo. De nós. Né? Não é aquela coisa do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não funciona mais. Não funciona. E a gente pode gastar já que a gente gasta energia lutando contra esses, digamos, movimentos, vamos gastar energia, as nossas energias, para influenciar os nossos filhos. Estamos na época dos influencers, né? E eu acredito que os principais influencers dos nossos filhos não podem ser aquelas pessoas que estão na internet, não são os digitais. Que é inevitável que eles assistam, que eles vejam, que eles acompanhem o Neymar, o Whindersson Nunes, os grandes influencers do Brasil e do mundo, e todos os outros que estão aí, mas que a maior influência seja o pai e a mãe. Né? Já que nós estamos numa geração de influência, essa pessoa vai assistir, vai ver... Já tem até os influenciadores digitais, né? Os então, youtubers que são... Que esses influenciadores digitais não tenham um maior poder que a influência do pai e da mãe. Eu sempre trago essa crítica, pastor, assim, às vezes eu discordo muito, mas eu acho que a responsabilidade do pai e da mãe é essa, e hoje é muito fácil fazer filho, mas é muito difícil criar filho, como o senhor citou o texto bíblico, ensinando, né, o caminho, é no caminhar, é no dia a dia, se é a influência principal, e a gente está numa geração aí completamente perdida disso. Perdida nos seus valores. Isso, e eu falo isso principalmente para aqueles que são os nossos principais ouvintes, que é a igreja hoje, ela peca em alguns momentos sobre isso, porque a gente vem de uma geração, principalmente no Brasil, né? E alguns países, o foco é muito mais família. Até igrejas com nome de família, não tem família. Eu vou dar um exemplo. No culto de um ano, quantos cultos a gente tem que é voltado para a família, para falar de um casamento, para falar de um relacionamento? Quantos cultos em um ano a sua igreja, a minha igreja? Estou falando de forma geral. Ela se programa para falar sobre isso. Né? Tanto um mês de maio, 2, 3, 4 cultos, para a quantidade, mais de 200, mais de 100 cultos que nós temos, é muito pouco. E depois a gente cobra da família uma coisa que talvez a gente não esteja dando esse respaldo. Exatamente. Mas é assunto para outra pauta também. Tem um ouvinte nosso aqui. Opa! Que ele está dizendo assim: não vejo a igreja se posicionando contra essa configuração, né? É o que você está falando, né? A igreja ela precisa ser mais atuante nisso aí. Talvez, como você falou, não falando abertamente contra, mas você mostrando a verdade, né? E aí se alguém falar, não, mas peraí, mas meu vizinho tá assim, não, esse é problema lá do seu vizinho, mas e aí, Deus é contra? Olha, biblicamente é.
Né? Exatamente. Biblicamente, então, a gente é regido pelas Escrituras. Né? Ô Almir, eu outra coisa... com o ouvinte que fala que a igreja não se posiciona. E até tem... qual foi o ouvinte, pastor? Eu não consegui acessar aqui o nome dele. É o Alberto Araújo. Alberto Araújo, muito boa colocação. As igrejas não se posicionam porque existe um extremismo hoje. Por exemplo, Malafaia, pastor Malafaia, nosso irmão em Cristo. Ele se posiciona e aí se levanta meia dúzia ou uma onda de gente que é contra, porque os posicionamentos dele muitas vezes são muito duros, são muito diretos. E não acho que está errado em ser, né? E só que as pessoas que ficam no meio entre uma coisa e outra concordam com Malafaia, mas eu acho que a igreja ela está sendo omissa nessas questões. Eu concordo contigo. Mas a gente, quanto igreja, você, a gente precisa também se posicionar, né, de uma forma mais direta quando o assunto vem à tona. E principalmente a gente precisa viver aquilo que nós estamos acreditando e lendo na palavra. Tem uma outra coisa também que eu vi em algumas matérias no YouTube, que eu acompanho muito a Jovem Pan e outros canais, né? Então eu acompanho as notícias aí pelo YouTube. E aí estava se falando sobre ideologia de gêneros nas escolas, ou não só a ideologia de gêneros, mas vamos dizer assim, militância política nas escolas, né? E aí assim, por exemplo, você chega na universidade ou no ensino médio, você é proibido falar de Deus ali. Né? Então, ou por essa matéria, né? Ou por uma norma da instituição, ou por uma ideologia mesmo. Você é proibido falar de Deus ali. Mas o professor pode fazer militância, ele pode falar contra Deus e não acontece nada. E você é proibido falar de Deus. Entendeu? Então, aí, por exemplo, tem momentos que você vai precisar se posicionar no sentido de falar, não, eu sou contra por isso, isso, isso. Você não pode ficar neutro. Sim. Em algumas situações. É claro que você não vai chamar para briga, mas uma vez que chamaram você para briga, você não vai ficar. Você não vai ficar, não se posicionar. Então, o testemunho, os seus valores, eles têm que ser bem fundamentados na palavra, e a Bíblia, e o apóstolo Pedro, ele fala, né, que nós temos que estar preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. E olha, e o campus universitário, vocês já estiveram lá, eu já estive também, né? É um reduto de incredulidade. Acho que uns 3 programas atrás a gente estava falando sobre a igreja e a universidade, né? Que 70% das pessoas que entram na universidade se desviam de cristãos, né? 70% ou se esfriam na fé ou se desviam, e os outros 30% os outros 30% que conseguem concluir, eles saem mais fortalecidos na fé ainda, né? Então 30% sai melhor do que quando entrou na fé, e 70% sai enfraquecido ou relativiza a sua fé, ou seja, congrega, vai para a igreja, cultua ao Senhor, mas tem sua vida um frequentador, né? Isso, envolvida e com compromisso com exatamente. Então a gente percebe assim que em todas as áreas assim da comunicação, desde das instituições educacionais, as instituições culturais, como no YouTube, na televisão, nas redes sociais, a gente sempre está em contato com pessoas que querem impor a sua ideologia para nós. Né? E aí, quando a gente não se posiciona, tem um ditado que diz que quem cala, ele consente. Entendeu? Então, assim, é claro que você não vai arrumar briga, mas eu sou do tipo assim, eu não arrumo briga, mas se a pessoa arrumar comigo, ela vai, né, porque assim, tudo bem, você pode falar o que você quiser, mas assim como você pode falar o que você quiser, eu também posso falar o que eu quiser. E o direito, a lei brasileira permite isso, você pode se posicionar e falar que é isso, mas eu também posso dizer que eu sou cristão e que eu sou contra isso, a gente vai continuar conversando e dialogando sobre isso, não vamos ser inimigos, né? Não vamos ser inimigos por ter uma posição diferente. E assim, o número que o senhor falou aí dos universitários que são cristãos e que entram na igreja e saem rapidamente, eu acho que
precisou de um motivo para desviar, de verdade, porque ele não teve uma base, né, não foi ensinado o caminho para que mais tarde não desviasse. É aí onde entra a questão que o irmão Alberto colocou, né? Muitas vezes os pais preparam, e a igreja também, vamos dizer assim, em termos, prepara as pessoas para a universidade, incentiva, investe dinheiro, prepara o cursinho, paga o Enem, paga professor particular, a banca, tal, não, que eu quero que você se forme. Então, prepara intelectualmente, mas não prepara espiritualmente. Sim. Então, a pessoa se forma, se torna um excelente médico, um excelente advogado, mas fora da igreja, se afastou da igreja, perdeu a fé. Existe hoje uma onda muito grande, e Kari finalizou o curso dela recentemente, ela vai dizer, de uma geração que está entrando na universidade muito jovenzinhos. Eu acho que sem a maturidade suficiente para discernir determinados pontos. Eu acho que é uma questão ainda disso. E alguns pais têm orgulho. Meu filho entrou na faculdade com 16 anos, com 17 anos. Que bom, parabéns para ele, super inteligente. Né? Passou na prova e assim, as provas com que ele se propôs a fazer foi aprovado. Mas e a prova de vida? Prova de vida? Prova de vida, ele não teve como ter essa prova de vida, porque ele tem apenas 16 anos. O que é que uma pessoa de 16 anos vai poder... Claro, tem as exceções, tá? Os que estão nos ouvindo têm as exceções. Mas, como regra geral, essas pessoas estão entrando muito cedo, né? Esse número muito cedo, mas sem pesar muita coisa. Sem ter discernimento para muita coisa. E é levado pela onda. Eu sou suspeito para falar, porque se trata dos meus filhos, né? Mas vocês os conhecem. Sim. Né? Sim. A Juliana e o Daniel. A gente sempre cuidou deles nesse sentido, né? Por exemplo, sempre que tinha reunião na escola, bem que eles eram pequenos ainda, criança, eu sempre acompanhei. Nossa, ideia, muito mais eu muitas vezes, né? Porque pastor às vezes tem, como é que fala? Não é que não trabalha, mas o horário é mais flexível. Sim. Então, quando tinha reunião na escola, minha esposa trabalhava, ela cumpria uma jornada de trabalho, eu ia nas reuniões escolares dos nossos filhos, e uma coisa que eu percebia é que nessas reuniões havia 99% eram as mães, e muitas vezes só tinha eu de homem nessas reuniões, né? E às vezes era até aplaudido por isso, mas falei, não, eu venho, é meu filho, tal. É obrigação. Então a gente acompanhou certinho, né? Olha, fizeram a faculdade, hoje Juliana é advogada, né? Não sei se conhece, não, acho que não. E então passaram por isso aí, agora sim, sofreram as tentações dadas, né? Claro. Mas o que ficou, né? A gente estava sempre junto ali, fazendo parte, eu e a minha esposa, né? Sempre ali orientando, não sei se é porque também era filho de pastor, então tem que ter exemplo, né? Não, mas às vezes não, às vezes a gente vê filho de pastor, às vezes que dá até mais trabalho. Muito, né? Muito mais. Então, assim, claro, eu glorifico a Deus, né? Por isso, por eles terem vencido, né? Essa etapa e tá bem situado, posicionado na vida, casados com suas famílias e continuando servindo ao Senhor. Mas uma coisa assim, que talvez não desse certo, é se a gente descuidasse dessa área. Hoje a gente vê muito pouco as famílias, os pais, principalmente de crentes, se importando muito pouco com a vida escolar dos filhos. Não participa das reuniões, não vai nas reuniões, sabe o que está acontecendo, não vê se ele está fazendo. Os pais eram mais ativos, né? Porque falando, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe deixava a gente na porta da sala, esperava sentar para depois ir embora. Os pais tinham isso antigamente, né? E hoje em dia foram se perdendo. Quando chega na escola, o menino entra na escola, pronto, já tá bom. E paga uma banca para fazer a tarefa com ele, né? Aproveitando o gancho da sua fala, pastor, quando o senhor falou que o único pai, né, que estava na reunião, e eu percebo também uma ausência muito grande dos pais, da figura paterna na criação, uma ausência enorme, principalmente dos pais. Eles pela esposa, né, principalmente nas configurações anteriores e atual ainda, pela esposa ter mais tempo no lar, transferir isso e apenas pagar a conta, pagar a mensalidade da criança, etc. E ser ausente, né? E ser ausente. A gente está vindo também de uma geração aí
que tem dado muito pro filho, presente, etc., mas não tem passado valores. Eu acho que nós homens, como pais, a gente tem uma responsabilidade enorme. A Bíblia nos diz que somos sacerdotes do nosso lar. Nós somos principal canal ao qual Deus vai falar. E aí os homens, os pais que estão nos ouvindo, a principal responsabilidade do que acontece dentro do seu lar não vai ser a sua esposa, é o homem. Então o homem precisa estar perto de tudo isso. Exatamente. Abrindo aí, falando aqui um pouquinho sobre o Éden, quando Deus chegou, e Deus já sabia que foi Eva, né, que iniciou o processo lá da fruta com a serpente. Mas ele não foi até Eva. A responsabilidade do jardim, a responsabilidade da família, digamos assim, a principal não era de Eva, era de Adão. E eu percebo, pelo que a gente vem acompanhando algumas famílias, alguns casais, essa ausência dos homens. Aí você escuta vários testemunhos de pessoas que estão em situações bem estranhas aí, e ele fala, eu tive a ausência do meu pai, eu não tive meu pai. Dificilmente você vai ver alguém criticando, falando alguma coisa da mãe. O pai, então, essa presença, e se fazer presente, faz uma diferença enorme na criação e na influência dos filhos. O Alberto está dizendo aqui, o Alberto está participando bastante aqui. Abraço pra você, Alberto. Nas reuniões de pais e mestres, eu era minoria. O único, né? O único. Os pais estão sempre transferindo a responsabilidade da educação para a escola e rede social, que é um assunto que está... A gente aproveitar essa fala aqui do Alberto. E olha só, Almir, eu ia falar do divórcio, mas a gente não vai falar ainda não. É percebido que todos que estamos vivendo... é percebido por todos que estamos vivendo na era das terceirizações, ou seja, empresas que contratam outras empresas para agilizar a produção e ter maior rendimento, e por conta disso, novas vagas de emprego são abertas e o Estado agradece, né? Bom, há algum tempo atrás, o mercado de trabalho era majoritariamente masculino, ou seja, a mulher ficava cuidando da casa e dos filhos enquanto o marido saía para o trabalho. Bom, hoje em dia, ambos estão inseridos no mercado de trabalho. É claro que o poder aquisitivo da família melhora, né? Eles conquistam muitas coisas juntos, o casal conquista muitas coisas boas. No entanto, a terceirização da educação dos filhos, em muitos casos, passa a ser a única opção. Quais seriam as possíveis consequências dessas terceirizações? Antes de você falar... Não tem intervalo não? É assim direto? É direto, não tem intervalo não. Então, a gente tem percebido assim, eu vejo aqui uma inversão de valores, porque muitas vezes a gente quer trabalhar para dar do bom e do melhor para o filho, sim, só que a gente inverte os valores, porque o bom e o melhor para o filho é a presença mais do que os presentes, né? Então, às vezes não, hoje está muito em moda, não sei se essa palavra, né? Mas muito recorrente, que os pais, eles vão trabalhar para assegurar um padrão de vida para os filhos, para ter uma boa casa, um bom carro, uma boa, entre aspas, qualidade de vida, porque qualidade de vida e padrão de vida, na minha ótica, são completamente diferentes, né? Inclusive, muitas vezes a gente sacrifica a qualidade em detrimento do padrão. Às vezes você tem um ótimo padrão de vida, mas uma péssima qualidade de vida, né? No sentido assim de que, poxa, os filhos, cadê seus filhos? Tá nas drogas. E às vezes o pai tem o pai, né? Tem tudo, a família tem tudo, mas não tem os filhos perto de si porque não cuidou dos filhos. Estava tão preocupado com o trabalho, em ter, e esqueceu de ser. Né? Em dar bens materiais, né? Esqueceu bem melhor, né? Que a presença, dividir os momentos ali entre família. Exatamente. Aí eu queria que a gente debruçasse um pouco, pode continuar, Karen, sobre essa questão, a ausência dos pais por causa do trabalho. É claro que tem situações, né? que não tem outro jeito, mas em boa parte das vezes a gente é um pouco omisso, né? A gente foca em ter um bom padrão de vida, em realizar sonhos de consumo, e a gente então terceiriza a educação dos nossos filhos como se não fossem tão importantes, que na verdade assim, eles são, mas parece que a gente não está sabendo
a equilibrar as coisas. É igual aquele equilibrista de pratos, né? Ele roda todos os pratos e aí quando um está caindo, ele vai lá e roda, né? Coisa de circo. E, é claro, não dá para você, muitas vezes, ter as duas coisas, mas tem que optar por uma delas. Continua aí, Karen. A Karen está falando, eu cortei. Pode falar. Então, a principal responsabilidade na educação e na criação da criança, do filho, é da família, é do lar. Isso não poderia nem entrar em discussão. E eu percebo também que muitas famílias transferem isso para a escola, transferem isso para a igreja, transferem isso para babá, transferem para várias pessoas. Eu vejo muitos pais preocupados, eu vou colocar numa boa escola, porque aí ele vai ter um acompanhamento e assim... vai ter uma boa formação. E não é só isso, a gente sabe que não é só isso. Antes os pais ensinavam por um bom tempo, só as mães ensinavam, que os pais estavam trabalhando, só as mães ensinavam. E hoje nem os pais nem as mães ensinam. Vou dar um exemplo atual da criança que chega para fazer a tarefa de casa. Não sei se deve ter tarefa de casa hoje em dia, né? Meu filho de 7 anos ainda tem tarefa de casa. Então o pai e a mãe ensinavam, maravilha. A mãe ficou ensinando porque o pai estava trabalhando. E hoje nem o pai nem a mãe. Aí isso já é uma terceirização desse ensino, que não sei se está errado, não, mas eu acredito que a criança, o filho, ele não está apenas ali para ser ensinado a tarefinha, né, o A, o B, não, acho que ele tá ali precisando talvez dessa aproximação, não sei se os ouvintes estão me ouvindo, os que estão aí mais atentos, como o Daniel e como o Alberto, se puder dar um feedback, dessa aproximação, desse contato, desse elo que vem se perdendo, porque é tudo muito pago, eu tenho dinheiro para pagar a escola, eu tenho dinheiro para pagar uma banca, eu tenho direito, só para o meu filho passando, peraí, mas e o contato, e a autoridade, e a fala, e o ensinamento que está além das páginas? Porque talvez esse momento servia também para ele. E talvez fosse o mais importante. O mais importante do que ele aprender, porque aprender a ler, ele vai aprender na escola. Mas o que está além das páginas, o que está além dos livros, o que está além do caderno. E mais uma vez a gente volta para a família e eu vejo, não é uma crítica, é apenas uma provocação. Eu vejo que nós estamos nos distanciando muito disso, cada vez mais. E é um perigo. E a gente chega no que está hoje a sociedade, né? Onde os pais deixam de ser os seus principais influencers dos filhos. E aí vai ter influência do Neymar, da Juliette, do Nunes, da Anitta, do Pablo Vittar. Então esses vão ser influência, porque eles falam com ela. A gente estigmatizou assim que ter uma carreira profissional é a coisa mais importante na vida. Ou ter uma universidade, né? Nem carreira profissional você pode ter independente da universidade, né? Pode fazer um curso técnico, pode vender coisa na feira. Tem gente que é feirante e é mais rico do que alguém que tem um segundo grau, que tem uma universidade, próspero, né? Vendendo laranja. Sim. Mas a gente, eu não sei, parece que padronizou ou engessou as possibilidades. Então, olha, você tem que ter um curso universitário. Na verdade, é cultural, né? Isso. Já vem já de anos, essa cultura de que tem que estudar, fazer uma faculdade para poder ser alguém na vida, isso, né? Antigamente utilizava essa... Para ser alguém na vida. Isso, ainda estuda para ser alguém na vida. As faculdades, as famílias, já estamos saindo um pouquinho aqui, mas ainda falando sobre isso, prepara o filho para ser o melhor, preparavam os filhos para ser o melhor empregado, a melhor faculdade. Se você fazer uma pesquisa, eu desafio os ouvintes e quem está aqui, se eu fazer uma pesquisa, os homens mais ricos do mundo, eles não são universitários, não têm curso universitário. Meu Deus. Não é? Será que é porque eu não sou rico, hein? Não tem. Eles não têm curso universitário. Não quero desestimular ninguém, tá, Stephanie? Você que está aí, não, de forma nenhuma, faça, eu fiz e eu quero que todo mundo faça. Mas não é o foco, né? Isso não é o que traz a felicidade, não é o que traz a melhor renda, não é. É importante, precisa ser, é fundamental, tem que ter um curso, uma preparação técnica, você precisa estar preparado para isso. Mas não é isso que vai trazer felicidade. E nem paz no lar. E nem paz no lar. O interessante é que o judeu, ele tem uma cultura diferente, muito diferente, né, da nossa. A gente, quando tem filho, já se preocupa com a faculdade do filho, com a formação do filho, para ele ser alguém na vida, né, como o Gary falou. Então a gente chega a dar um tapinha na cabeça do filho, assim, ali, cresce meu filho para você ser alguém na vida, estuda meu filho para você ser alguém na vida, né, assim, estuda e tal. Sim. O judeu não,
ele passa a mão na cabeça do filho. Filho, teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Olha só, a diferença no foco. Para o judeu, o mais importante é o temor a Deus. Mais importante do que carreira, do que qualquer outra coisa. Né? Você já viu um judeu pobre? Então, pode ser até que tenha, mas a maioria deles... O pobre, a classe média é rica. Jesus, ele diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso. E muitos, né? Alguns desses descobridores de alguma coisa assim de grande projeção na atualidade eram judeus. Isaac Newton, aquele da lei da relatividade, quem era, meu Deus? Albert Einstein e outros, né, que eram judeus. Então, o que a gente assim, está conseguindo deixar, né? Estou vendo algumas pessoas aqui se posicionando. Não, o pessoal está interagindo bem aqui, estou ficando preocupado até. Aqui o Daniel Santos, verdade, a falta do pai na infância, dos ensinos bíblicos influenciam muito em nossas vidas. Dos ensinos bíblicos influem muito em nossas vidas. Pastor Almerindo Prado, um abraço, Pastor Almerindo. Graça e paz, que maravilha, esse assunto é pertinente para o momento. Que Deus continue abençoando esse programa e seus expositores. O Alberto Araújo também, aqui de novo. Vou trazer o Alberto aqui um dia, ele está muito participativo. Você vem, Alberto? Nos anos 80, os pais atribuíam a Xuxa... A babá eletrônica era a Xuxa, né, Alberto? A Xuxa, a orientação educacional. Anitta, Pablo Vittar fazem parte dessa turma, né, da atualidade, né? Sim. Infelizmente, eu tenho que concordar com o Alberto, né, que são péssimas referências, não pela pessoa, mas pelo que elas representam, né? Péssimas referências realmente para a nossa juventude, para os nossos adolescentes. E vai ter sempre essas referências, essas influências. E aí eu volto para o ponto que a gente estava falando lá no início. O meu filho, ele precisa ter o seu principal influência. E não pode ser essas pessoas citadas pelo Alberto, nem por mim, e nem as que estão na mídia. Os principais tem que ser o pai e a mãe. Agora, Almir, talvez a gente vá precisar dividir essa vinda de vocês em 2 vezes, só para a gente tratar desse assunto. Olha só, hoje tudo à distância, é online, é virtual. Né? Eu ainda não acostumei com isso. Eu não sei se é porque eu passei mais da metade da minha vida sem isso. Né? Talvez vocês não. Ela já nasceu dentro digital, do sistema, né? Já é digital, da geração digital. Então, eu me dou muito bem sem um celular, sem televisão e tal, e até me lembro do tempo, então até aquele apagão do WhatsApp, a gente deu glória a Deus que né, desconectou do virtual e a gente se conectou com o real. A gente se deu conta de que, poxa, existe vida além da... além do WhatsApp. Existe vida inteligente além do WhatsApp. E isso também, Almir, tem se tornado assim, um grande perigo para nós, porque a gente está valorizando muito o que está distante. Eu não sei porquê, eu não sei qual é o mecanismo no cérebro da gente que faz com que isso aconteça, porque é tão bizarro, é tão fora de propósito. Poxa, por exemplo, eu estou aqui com vocês interagindo, vocês são meus amigos, né? Tem uns 10 anos, né, que a gente se conhece, né? E, poxa, tão gostoso esse bate-papo, mas de repente, né, a gente está aqui e estamos... Uma reunião online, uma conversa. Né? Unidos, porém separados. A família muitas vezes está ali unida, está todo mundo ali em casa, mas tem um no quarto, tem outro na sala, tem um de cada um interagindo com alguém que está distante e que às vezes não tem até nem tanta importância, porque a família, né, no caso, é mais importante. Será que isso também não traz um agravante nesse processo? Eu particularmente acho que a nossa mente humana, ela sempre vai procurar um caminho mais fácil de solucionar ou de trazer solução para uma determinada situação ou problema. E quando você começa a conviver, quando você começa a estar perto, os problemas eles surgem com mais força, né? E aí a resolução deles também exige mais energia, exige mais força. Também é uma ideia minha aqui, eu nem sei se eu estou certo nisso. E como é mais fácil o digital, né, que eu tenho que tratar com o pastor José Carlos sobre determinado assunto, eu mando para ele me responde e acabou. Não crio um relacionamento. É mais fácil dizer um não. Eu digo não. É mais fácil ignorar também, né? Você ignora ou deleta da sua lista de contatos. Um relacionamento que possa gerar um problema, que possa gerar uma discussão, e a nossa mente humana, ela vai sempre para isso. Por mais fácil. Por mais fácil. Se tem um caminho que vai levar na sua casa, que é 20 minutos,
e um caminho que vai levar 30 minutos, mesmo que o de 30 minutos seja um caminho com a estrada melhor, a gente vai optar pelo caminho que leve 20 minutos, mesmo a estrada sendo um pouco, né, ruim, dependendo da situação. Então, o perigo das facilidades, né? Sim, eu acho que é isso. E isso está intrínseco, isso está dentro de nós. A gente acaba reproduzindo isso para a família, para os relacionamentos, para nossas igrejas, para os nossos pastores, para os nossos liderados. E aí é um perigo, né? Porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. É um Deus de família. Ele é um Deus de relacionamento, é um Deus de família, é um Deus que a gente precisa se relacionar, precisa conversar. E família e filho, você precisa se relacionar, você precisa conversar, não tem como. É impossível você conviver, ter sua família e você... E aí isso vai ter um peso muito, 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 muito grande se você não cumpre esse papel. Eu não sou contra a tecnologia, o WhatsApp e a criança ter não sou contra não, de verdade, tem que ter, eu acho que, mas claro, tudo com moderação e no tempo certo e que a prioridade não seja esse virtual. Agora sim, eu vejo que nessa questão da tecnologia, do WhatsApp, das redes sociais, o problema está todo nos pais, porque os filhos, eles estão ainda conhecendo, né? Mas parece que eles já nascem prontos para a tecnologia, né? Porque quando você dá um bebê um celular, eles já vão com o dedinho assim. Minha neta, rapaz, minha neta fica impressionada com 2 anos e meio. Você pegar um celular novo... A galeguinha. Ela sabia, a galeguinha com 2 anos e meio sabia acessar lá o Smiley, ainda bem que é o Smiley, né? Para assistir lá, ela fazia tudo. Como tirar? Não tem como. Né? Tem assim, eles têm tanta facilidade que... Mas eu digo assim, Karen, os pais exercerem autoridade sobre seus filhos, né? Eu estava vendo uma vez, eu quero até botar nisso aqui, uma matéria em áudio de uma pediatra que ela fala assim, ela está dando uma palestra, e essa palestra dela foi gravada, né, para os pais, e ela fala algumas coisas assim, que acho que alguns pais lá saíram louvando a Deus por terem ouvido, e outros saíram amaldiçoando ela. Assim, ou os filhos, né, porque devia ter filhos lá, filho, você não pode ter senha no seu celular, você que depende do seu pai, você que ganhou um celular novo do seu pai de presente, não tenha senha. Pai, não deixa o teu filho ter senha no celular dele. Ah, mas é a privacidade. Não, filho não pode ter privacidade. Não pode. Ela foi muito categórica e ele citou alguns exemplos, que eu não vou falar aqui para não tomar muito tempo e também para não chocar não fugir. Mas ela citou alguns exemplos de filhos que tinha seu celular, tinha senha e que estavam interagindo com pessoas de má índole. E os pais não sabiam, não tinham. Então, os pais sabendo do perigo das redes sociais, porque você tem um celular na mão com internet, você tem um mundo na mão. E você muitas vezes não sabe filtrar o que é. Para nós assim é fácil. Sim. A gente é fácil, né? Uma coisa você deleta. Agora, um junior, um adolescente, uma criança, né? Vai se sentir, né? Claro, acompanhar. É a questão do que a gente falou, né? Do estar junto. Né? Porque quando a gente caminha junto, essas coisas já se tornam ali rotina, o conversar, né? O estar atento a essas coisas. Então é o caminhar mesmo. O filho vai preferir, né? O pai com os pais do com que os filhos. As redes sociais. Primeiro, eu acho que a gente precisa estabelecer uma idade para que um filho tenha um celular, eu acho. Ele tem que ter uma idade, não é qualquer idade. A maior idade, né? Ó, já tem título de eleitor? Pronto, agora já pode ganhar um celular. Não, isso aí já gostei. O meu celular, beleza, meu celular eu te empresto, você vai assistir, é o meu celular, e no momento que eu quiser, você vai parar, eu vou estar em controle sobre isso, mas é mais fácil, eu volto para o caminho mais fácil. É mais fácil eu ter que dar um celular para que ele pare de chorar, do que eu balançar ele por meia hora. Assim, o celular faz ele calar em segundos. Ou você largar o que está fazendo para dar atenção para ele, ao invés de dar o celular para ele. Não, pega o celular, pega o celular, vai com esse celular. Então, mais uma vez eu volto para o caminho mais fácil das prioridades, né? E se a gente faz isso hoje, os que estão nos ouvindo, que tiveram isso, eles sabem da diferença que faz o filho. E é engraçado que as gerações anteriores às atuais, dos 2000 para trás, a maioria teve esse acompanhamento, porque a tecnologia não estava tão rápida. Hoje a tecnologia é muito rápida. E a gente não está conseguindo reproduzir isso para os nossos. Isso é um perigo enorme. E a gente vive nessa ânsia enorme de ter coisas, etc. E no final a gente... Poxa, qual o momento você teve de ficar quietinho, né? Assistir um vídeo, de ir no cinema, assistir um filme infantil, comer uma pipoca, brincar,
fazer a tarefa. Então isso para a família e para o filho faz uma grande diferença enorme. E a gente também, e essa tecnologia, não sei, ao mesmo tempo que ela vem a ajudar em algumas coisas, mas ela parece que ela exige mais do nosso cérebro. Sim. Você, tipo assim, você para de usar o seu corpo, né? E você começa, então, a colocar o seu cérebro à disposição da tecnologia, do digital, né? De repente, é a tecnologia que vive a sua vida, você já não vive mais. Isso é ruim porque você tem uma alma dentro de você. E essa alma, né, está ficando desnutrida. E nós já somos dependentes. Exatamente, essa dependência, né? E isso traz algo que a gente não vai tratar agora, porque o nosso tempo já está encerrando, mas a questão de depressão, né? Suicídio entre adolescentes. Sim. E desajustes familiar por conta disso, a gente vai tratar ainda mais desse assunto aí que não terminou não. Aqui só deixa eu ver aqui, nosso querido irmão Ebenezer, que é o diretor aqui da Rádio Melodia. Ebenezer. Estou gostando. Ótimo assunto. Obrigado, Ebenezer. Vindo de você para nós é uma benção. E Raquel Lopes, só Deus para ter misericórdia dos nossos adolescentes e jovens. Alberto Araújo, sou tímido. Que eu falei. Eu falei para ele trazer ele um dia aqui. Ele só o Alberto Araújo só se pronuncia nos altos. Nos altos da timidez de Alberto. Amém. Bom, precisamos encerrar. Foi muito bom ter vocês aqui. Mas olha, nós vamos voltar a esse... Não deu tempo de encerrar o assunto, né? Não deu tempo. Mas foi muito bom. Também, às vezes, fazer coisa... Amplo, né? E fazer as coisas com um tempo muito apertado também, você passa por cima de muita coisa que é importante falar. Eu acho que tudo que a gente falou aqui era importante. Sim, né? Deus, ele vai conduzindo da maneira dele, no formato dele. Então, a gente vai combinar aí para vocês voltarem, a gente retomar de onde parou. À disposição. Sou seu servo. Então, à disposição. Muito obrigado, Karen. Eu que agradeço a oportunidade e foi muito bom estar aqui essa tarde com vocês. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, ouvintes. Obrigado a todo mundo aí que está interagindo através do canal do YouTube. Os ouvintes da Melodia Conquista, Harmonia dos Sons. Pastor Zé Carlos, mais uma vez, honrado demais pelo seu convite. E estamos aqui à disposição. Na próxima oportunidade, estaremos aqui com certeza. Vamos fazer o seguinte, para não quebrar, a semana que vem... Como é que está aí? Confirma. Depois a gente confirma. Depois a gente confirma, né? Porque esse domingo. Assunto merece mais destaque. Bom, a gente vai se ver logo mais à noite lá na igreja. Né? Hoje vai ter um especial do Dia das Mães lá. Acho que não era para cá a gente saber, não. Acho que ela sabe. Eu sei. Sabia? Benjamin. Para ensaiar. Tá? Então, você que nos acompanhou pelo rádio também, muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanhou também pelo chat da Melodia, obrigadão mesmo. E então, o vídeo vai ficar aí à disposição, né? De quem quiser assistir. Tá? Obrigado, Stephanie, também pela sua ajuda aqui nos bastidores.